8 horas, 11 minutinhos. Daqui pouco tempo começa a reunião do presidente Lula com governadores de estado lá em Brasília. É para lá que nós vamos agora para conversar com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui para a CNN. Muito bem, obrigado, Rafael. Alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado. Governador, o que é que os estados querem da União? Em primeiro, nós queremos saudar, o retorno do debate federativo, saudar a primeira reunião para a gente discutir a agenda do estado, a agenda da região. A reunião do dia 9 foi a reunião onde nós fizemos emergencialmente para a gente fortalecer as instituições, fortalecer a democracia. Mas nós passamos 4 anos com o presidente Bolsonaro sem essa prática da reunião com os governadores. Foi mais um momento no passado de disputa do presidente com os governadores com relação à Covid, preço de combustível, e menos debate e coordenação nacional e trabalho conjunto. Então, saudar um momento que é um momento importante para nós, independente da gente ter recursos para isso ou para aquilo, mas quando a gente senta à mesa e a gente busca caminhos, com certeza fica muito mais fácil. O que nós vamos levar para o presidente Lula neste momento, além das obras regionais, das obras de cada estado, que foi um pedido do presidente Lula, ele quer fazer uma carteira de obras para ele poder ir conhecendo a necessidade, a realidade de cada estado, mas antes disso, antes no sentido de prioridade, nós vamos levar a necessidade da recomposição das receitas dos estados. Nós perdemos muito no ano passado com a redução do ICMS dos combustíveis, da energia elétrica, da telecomunicação, com decisões tomadas no Congresso e muitas vezes apoiadas pelo Poder Executivo com relação às despesas impostas aos estados. Então, este ano passado, já a partir de agosto, nós tivemos reduções das nossas receitas e este ano é um ano que se apresenta com muita dificuldade. Então, debater com o presidente e com a sua equipe, com o ministro Fernando Haddad, alternativas para a gente recompor receitas dos estados, dos municípios, para que a gente mantenha o nosso equilíbrio fiscal. Governador, isso pode vir no escopo da reforma tributária? O senhor acha que há hoje unidade entre os estados que nunca estiveram juntos, uma unidade mínima para avançar com a reforma tributária que foi estipulada como prioridade máxima do ministro Haddad ainda para o primeiro semestre desse ano aqui? Acho muito difícil a gente ter reforma tributária se não houver recomposição das receitas. Porque primeiro a recomposição das receitas dos estados, acharmos caminhos para isso, depois a reforma tributária. Podemos começar a debater a reforma tributária. Ontem o secretário de Fazenda estiveram reunidos com o Bernardo Api, então tem um ambiente para o debate, todo mundo entende a necessidade desta agenda, mas da reforma tributária a gente tem que saber qual é a reforma tributária. Se a gente for incluir esses temas de recomposição de receita dos estados e municípios, devido às medidas tomadas em 2022, dentro do escopo da reforma tributária, pode demorar muito, pode atrapalhar o debate da reforma tributária, porque a proposta de reforma tributária inclui nessa proposta um fundo de compensação aos estados que perderem com a nova proposta do sistema tributário brasileiro. Como nós vamos debater isso sem ter ainda um equilíbrio das nossas contas? Então, primeiro o debate sobre recomposição de receita, depois a decisão sobre reforma tributária. A reforma tributária é um assunto muito polêmico, todo mundo sabe da importância, mas na hora de votar mesmo, de pra valer, a gente viu até hoje, nessas últimas décadas, que não conseguimos avançar muito. Então, não que a gente não tenha que avançar, a gente precisa avançar, mas vai exigir um esforço de construção, de articulação muito forte, de segurança aos estados. Até porque toda proposta de reforma tributária induz a uma cobrança do tributo
né, seja o IVA, seja o ICMS, no destino. Estados grandes se beneficiam com esse modelo, estados pequenos se prejudicam com esse modelo. Então é preciso que a gente coloque, de fato, os assuntos que são problemáticos num debate do sistema tributário brasileiro, para que a gente não aumente ainda mais as desigualdades regionais que nós temos hoje no Brasil. A governadora Basília está aqui para participar da entrevista com a gente também. Obrigada, Colombo. Governador, o que aconteceu aqui no 8 de janeiro impacta em cheio a vida e a história de Brasília, é claro. Mas eu imagino que os senhores governadores entendam que não é um problema só de Brasília, mas do país. Eu gostaria de saber como que os governadores, especialmente o senhor que é do Espírito Santo, estão agindo para combater também esse fomento aos atos antidemocráticos, seja em qualquer lugar do Brasil. Hoje tem a operação da Polícia Federal nas ruas e entre as unidades da federação, uma delas é o Espírito Santo. Então tem alvos dessa operação em diversos estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui em Brasília, mas também o Espírito Santo, onde estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, de prisão. Então vira um problema de todo mundo, não só quem está aqui na capital federal. Como que os governadores têm agido ou reagido contra isso? Obrigado, Basília, pela sua participação e estamos agindo fortemente. Já estávamos agindo antes do dia 8 com ações na justiça, com medidas que pudessem proteger as instituições, articulando com as instituições. Mas a partir do dia 8 nós montamos no Estado do Espírito Santo um gabinete de gestão de crise para enfrentar qualquer ação que ofenda as instituições, que enfraqueçam as instituições e a democracia. Então, esse gabinete é um gabinete permanente que envolve os membros do governo do Estado, mas também convidados, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, né, todas as instituições que têm o dever de zelar pela proteção da democracia. Nós estamos neste gabinete de gestão de crise trabalhando, monitorando, se for preciso, prevenindo, para que a gente não tenha nenhum ato que enfraqueça a nossa democracia. Isso que a gente está fazendo. Eu tenho acompanhado essa terceira fase da Operação Lesa Pátria. Não sei ainda quais são os envolvidos nessa operação, ainda nós não sabemos, né, quais são as pessoas ou as instituições ou empresas envolvidas, mas lá no Espírito Santo já foram tomadas medidas por decisão do Supremo Tribunal Federal, em que pessoas foram privadas da sua liberdade porque estavam ofendendo as instituições brasileiras, ofendendo a democracia. Então, essas medidas duras tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, apoiadas pelas instituições brasileiras, são medidas que caminham e colocam, de fato, os assuntos no seu devido lugar. Então, assim, que a gente possa estar acompanhando, apoiando e tomando também as medidas necessárias lá nos nossos estados para que isso continue acontecendo. Governador, o senhor tem problemas hoje para controlar uma eventual ideologização da polícia no Espírito Santo? Não, a Polícia Militar no Espírito Santo está muito disciplinada, assim, o comando da Polícia Militar, a nossa Secretaria de Segurança, temos um trabalho de diálogo permanente com a Polícia Militar, de trabalho permanente, também de disciplina, cobrando disciplina. O que diferencia a Polícia Militar de outras forças de segurança é a hierarquia e a disciplina. Se você perde isso na Polícia Militar, ela perde a essência da sua existência. Então, nós temos hoje uma polícia com muita responsabilidade sendo implementada, sendo desenvolvida na sua prática no dia a dia lá no estado do Espírito Santo. Governador, o PSB ocupou a presidência da República semana passada pela primeira vez, né? Quando o presidente Lula se ausentou para a viagem à Argentina, essa semana, né? Para a Argentina e o Uruguai. Tô já perdido no tempo. Para a Argentina e Uruguai, e o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a presidência da República, né? O senhor acha que hoje a relação do PSB com o PT está num estágio legal? O partido foi devidamente contemplado, como esperava, pelo PT na distribuição de espaço para a administração, por exemplo? Olha, foi uma honra para nós do PSB ter ocupado a presidência da República
com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, simbolicamente, né, porque são passagens de representação. Eu já fui vice-governador, sei como é isso, mas assim, é bom a gente ver a sintonia que existe entre o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin. Bom porque isso dá confiança à população brasileira, dá confiança às pessoas que querem fazer investimento aqui, e temos hoje uma relação boa entre o PSB e o PT. Estamos sim com uma representação boa no governo. Lógico, a ida do presidente, do vice-presidente para o ministério, pela identidade, pelo perfil do vice-presidente Geraldo Alckmin, foi para uma área estratégica, né, de indústria e comércio. A ida do Flávio Dino, pelo seu conhecimento, pela sua história como juiz, né, foi juiz, então conhece muito a parte de justiça. E a ida do Márcio, que é uma figura muito importante no Brasil todo, mas em São Paulo, uma figura importante dentro da direção do PSB. Então o PSB se sente contemplado, sim, no governo do presidente Lula, e estamos numa sintonia muito boa. Para encerrar, governador, o senhor acha que o governo acerta ao não confrontar, especialmente Arthur Lira, na eleição da semana que vem na Câmara dos Deputados, ou corre o risco de se transformar refém de um presidente de Câmara muito poderoso? O governo acerta. Acerta porque nós temos um Congresso que foi eleito numa eleição totalmente atípica, onde houve um fortalecimento dos partidos mais conservadores, e é preciso reconhecer isso. Ainda o governo precisa identificar o formato de lidar com o atual Congresso, porque nós temos ali um fortalecimento da ideologia da extrema-direita. Isso a gente precisa reconhecer para poder enfrentar o problema, e nós precisamos construir uma base de sustentação do governo do presidente Lula, seja uma base estável. Ainda não é possível dizer se a composição dos ministérios e do governo dará ao presidente Lula essa estabilidade. É uma avaliação que o presidente Lula terá que fazer daqui para frente, quando algum projeto mais polêmico for colocado para apreciação. Então, neste momento, na minha avaliação, isso é avaliação minha, não é do meu partido, não é de ninguém, é minha. Neste momento, o governo está buscando uma forma de lidar com o Congresso Nacional, e pelo perfil do Congresso eleito em 2022, foi muito sábio o presidente Lula em fazer essa composição na Câmara dos Deputados, porque ele conquista também um número de parlamentares que poderão apoiar o governo, né, não fazendo esse enfrentamento. É um sinal, né, uma ponte lançada em direção a um grupo de parlamentares que precisarão estar colaborando com o governo do presidente Lula neste momento. Governador Renato Casagrande, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui para a CNN Brasil. Bom trabalho ao senhor, boa reunião daqui a pouquinho, e nós voltamos a conversar em breve. Obrigado, Rafael. Um abraço a todos vocês.